Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 40. Depois que se completaram os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo varão primogênito será consagrado ao Senhor, para oferecerem em sacrifício, conforme o que também está escrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia então em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte sem primeiro o Cristo do Senhor. Foi ao templo, conduzido pelo Espírito de Deus, e levando os pais ao menino Jesus, para cumprir as prescrições usuais da lei a seu respeito, ele tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode deixar partir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparastes em favor de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de Israel, o teu povo. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está posto para a ruína e ressurgimento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E uma espada trespassará a sua alma. Assim se descobriu os pensamentos escondidos nos corações de muitos. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Estava em idade muito avançada. Tinha vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, e tinha permanecido viúva até os 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Ela também, sobrevindo nesta mesma ocasião, louvava a Deus e falava de Jesus a todos que Jerusalém que esperavam a redenção. Depois que cumpriram tudo segundo o que mandava a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortificava, cheio de sabedoria, e a graça de Deus era com ele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como diz a palavra, como diz os exemplos dos santos, como diz o exemplo daqueles que conviveram com Jesus, a graça santificante de estar com o Senhor, de enxergar Jesus. Então nós precisamos enxergar a luz, enxergar a Jesus, ver Ele, tocar nele com o nosso coração. Como fez ali Simeão, e ali ele encontra a graça, ele encontra a salvação, ele coloca em seus braços o Salvador. Aquilo que acorrentava a sua vida, diante da morte, nós temos a vida eterna. Os braços de Simeão receberam a libertação, receberam a graça, que é a presença de Jesus. Como diz a segunda leitura em Hebreus, o nosso Salvador, Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele veio para destruir as obras do diabo, que é o pecado, e ali ele restitui a vida em Cristo Jesus. O nosso Senhor, o Verbo que se fez carne, habita no meio de nós. Ele, não tendo pecado, ele assume o nosso pecado para vencer as obras de Satanás, para que não nós saibamos vencer e que a gente saiba confiar nele, se colocar diante dele, se unir a ele, para que a gente vença as tentações do mal, para que a gente não caia nas ciladas do maligno. Porque, queridos irmãos, o pecado, as ciladas estão batendo na nossa porta dia e noite, e nós temos que nos unir a Cristo. Até a pergunta que eu coloquei hoje para o nosso Lectio Divino é um exemplo de Simeão e Ana. Eles estavam ali há quanto tempo esperando para ver a salvação? Então, assim, isso para nós é muito importante. Espere no Senhor. Como que eu espero no Senhor? Olha para Simeão. Ele era um homem justo, eu até coloquei aqui, piedoso, e esperava a consolação. O que é um homem justo? É aquele homem que eu sempre costumo dizer assim,
é um coração que não quer se afastar de Deus. É um coração que quer se colocar diante de Deus com todo o seu amor. Então, quando ele fere o coração de Deus, ele se reconcilia. Por quê? Porque ele não quer se afastar. É um homem justo, é um homem piedoso, é um homem que espera a consolação. Então, ter o temor ao Senhor caminha também junto com a justiça. O que é um coração com temor? Ele não é que ele tenha medo de Deus, ele não quer se afastar de Deus. Então tudo aquilo que afasta ele de Deus, ele vai lá e se reconcilia. E tudo isso, irmãos, nós temos a graça como Simeão, porque nós estamos vendo Jesus, estamos tocando em Jesus e estamos vivendo com ele. De que forma? Os sacramentos. Nós tocamos em Jesus, Jesus toca em nós com o seu sangue, nos liberta, nos lava, nos purifica, o sangue purificador, como diz na primeira leitura. Ele vem nos purificar ali na confissão, e nós tocamos ele, comungamos ele na Santa Eucaristia. Então a presença de Jesus, o tocar nele, o esperar nele, mas nós precisamos ter essas virtudes que tiveram Ana e Simeão. O Simeão, um homem justo, piedoso, esperava no Senhor. Essa ação, irmãos, faz com que a gente reconheça a luz, para que reconheçamos a luz e reconheçamos o Messias esperado, o Salvador. De que forma? Simeão e Ana estão nos apresentando. Nós temos que ser justos, ser verdadeiros, esperar a consolação. E aí o Espírito Santo caminha conosco. É esse o mover do Espírito Santo. Eu costumo dizer assim: se eu estou caminhando no mundo e estou deixando as coisas de Deus de lado, o mover que está no meu coração não está sendo um Espírito Santo santificador. Eu estou deixando Deus de lado. Por isso nós temos que tomar cuidado no nosso agir, no nosso falar, no nosso proceder, desde o que nós vemos, falamos, comungamos, né? Com o mundo ou com Deus. E aí eu coloquei assim, que a Ana, olha só, ela permaneceu a sua vida, ela ficou 7 anos só com seu esposo, e ela já estava com 87 anos, então todo esse tempo, Ana, ela não se afastou de Deus, ela vivia no templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Então, queridos irmãos, a presença do servir a Deus, de você estar unido na comunidade, no templo, servindo ali, isso também nos une a esta graça santificante, que é de você permanecer no Senhor, é você se unir, e isso, o servir, nos tira da frieza espiritual. Você pode ver que quando nós nos afastamos da igreja, da comunidade, dos movimentos, e você se retrai. Eu tive essa experiência de 40 dias, ficando só em casa. Você se retrai, não que ali a comunidade é o principal, mas a presença de Jesus no irmão, a presença de Jesus no amar o próximo, a presença de Jesus quando você visita o enfermo, quando você ajuda aquele que está necessitado, e quando você serve ali a Deus, você fica caminhando nesse mover, é muito importante para nós. Não que você tenha que morar dentro da igreja, mas é a importância de você estar, como diz outro, ali no meio, colocando-se a servir na comunidade com temperança, com discernimento, né? Ali você ajudando a comunidade com a tua presença, com o teu servir. E quem somos ajudados somos nós. Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Então o servir não é Deus que está precisando de mim, é eu que preciso de Deus. Nós temos que colocar isso na cabeça. Não é o padre que está precisando lá na pastoral, não, Deus não precisa de nós. Então, se nós formos entender, nós precisamos de Deus, e o servir nos ajuda a permanecer fiel a Deus. De que forma? Eu estou unido a Ele em oração, em jejum, ali no mover. Olha que bênção que está tendo acampamento Mirim. Quantos irmãos está servindo lá? Quantos irmãos está indo com seu coração? Sabe, irmão, muitas pessoas talvez julgam, né? Fulano, ciclano, os seus pecados, as suas impurezas. Mas esse irmão entendeu que é lá que ele vai conseguir a vitória na vida dele. É esperando no Senhor, é com Ele, é no templo, é na caminhada, é no servir. Se nós fôssemos santos, nós estaríamos no céu, irmão. Nós temos que entender isso. Então, se eu quero ser purificado pelo fogo abrasador, pela presença de Deus, eu tenho que me unir a Ele. E esses homens e essas mulheres já entenderam isso, os santos, Ana, Simeão, que esperar a presença dele é você conseguir enxergar a luz que vem de Deus,
é conseguir enxergar a presença de Jesus. Se nós conseguimos enxergar a presença de Jesus apegado às coisas do mundo, glória a Deus. Mas eu digo uma coisa para você, é difícil. Então esse homem, como diz aqui, né, o ensinamento de Orígenes, quem se retira deste mundo em paz, a não ser aquele que entende que Deus estava em Cristo. Então Simeão ele fala que ele se retira em paz, porque os olhos dele viram o que era preciso. Com a sua idade avançada, quantas coisas esse homem viveu? E ele entendeu que o que ele precisava mais era a presença de Jesus. Irmãos, com esta frase, nós não precisamos de mais nada para entender que o verdadeiro sentido da paz no nosso coração é a gente enxergar com os nossos olhos da fé, com os nossos olhos espirituais, com os olhos também da carne, do corpo, para sentir o sangue purificador na presença de Jesus, nos sacramentos, né? Onde que nós vivenciamos Ele em nós. Coloca a mão no teu coração agora. E é esta pergunta que eu fiz para mim. Esperar no Senhor como? Nós temos o exemplo aqui de Simeão e Ana. Ser justo, ser verdadeiro, reconhecendo Ele, reconhecer o Senhor, reconhecer a luz, o Messias esperado, o meu Salvador. Como que eu faço isso? Estando unido a Ele, esperando Ele, a presença dEle, Ele que nos liberta. E quando nós conseguimos enxergar o Senhor Jesus com amor na comunidade, enxergar o Senhor Jesus lá na minha casa, na minha família, nos meus, ao olhar para alguém, sentir a presença de Jesus, porque é a presença dEle naquela pessoa que eu mais necessita de Deus. Por quê? Porque Ele está ali no pobre, Ele está ali naquele que está enfermo. Sabe de que jeito, meu irmão? É quando você ajuda essa pessoa, quando você serve a Deus de uma forma com amor, quem recebe a recompensa somos nós. Que nós conseguimos enxergar Deus na piedade, conseguimos enxergar Deus num coração bondoso. E quando nós estamos unidos a essas situações de servir, nós conseguimos enxergar que diante da pobreza, diante de uma dificuldade, você escuta daquela pessoa: Deus te abençoe. Obrigado. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Eu estava a ponto de perder a minha vida, mas você chegou na hora certa. Você chegou, irmão, eu ia tirar minha vida, eu ia me enforcar, eu ia me pendurar ali, ia me enforcar. E você foi o enviado de Deus. Já escutei isso. E foi muito forte porque a gente não espera que o simples dizer eu estou aqui, vim te visitar, pode mudar a vida de alguém. Sabe, irmãos? Não deixe de servir. Não deixe de se colocar na presença de Deus. Pelas dificuldades, pelos problemas enfrentados dentro da igreja. Não deixe de servir. Que os teus olhos contemplarão a luz. Que os teus olhos verão a graça, que é Jesus. É ali, enfrentando as situações, que nós vamos vencer. Assim eu digo dentro da sua casa, da sua família também. Permaneça fiel a Deus. Tudo ao tempo de Deus. Tudo na espera com o Senhor. Confie em Deus. Seja fiel, seja justo, seja verdadeiro. Busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo. Espere que os teus olhos virão a graça. Só espere, não condene, não julgue ninguém. Só espere no Senhor, seja fiel a Ele, que os teus olhos contemplarão a graça. Que a presença do teu Senhor, do teu Jesus Salvador, e os teus olhos vendo isso, aqueles que estiverem perto de você, vão viver essa graça. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sabe, irmãos, me vinha muito forte assim. Situações difíceis. Pessoas com dificuldades de vivenciar o amor. Muitas discussões, brigas e discórdia. E um coração desesperado com tudo isso. Mas hoje você entendeu que esperar no Senhor é você ter uma unidade com Ele, uma amizade com Deus e aqueles que estão perto de você.
vão sentir a presença dele. Não condene as pessoas, não julgue. Simplesmente tenha você uma amizade com Deus, como teve Simeão e como teve Ana. Eles esperaram para ver a glória. E eu tenho certeza que a tua espera não é em vão. Eu tenho certeza que a tua luta não é em vão. Deus está contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Marias, em agradecimento a Deus e à unidade dos nossos olhos ver a luz verdadeira, que nem um outro olho precisa ver mais nada além da presença de Deus na nossa vida, esta amizade com Deus. Por isso, Senhor, dai-nos essa graça. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso